Olá, irmãos. Olá, amigos. Hoje é quarta-feira, 8/12/2021. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Mas antes desse momento de estudo e oração, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse bonito dia que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de ler a Tua Palavra e refletirmos sobre a mesma. Nos abençoe, Senhor. Abençoe as Tuas igrejas, abençoe o Teu povo, abençoe o nosso país e não deixe morrer em nós a fé que um dia abraçamos, a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Esteja nos abençoando, esteja abençoando o Teu povo e perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto seguir a Jesus produz desafios. E quero falar um pouquinho sobre uma conversa que Paulo, entre tantas, que ele teve com Timóteo, passando para ele algumas situações da realidade de servir a Cristo, das realidades de servir a Cristo, em servir, ou das consequências, eu diria, em servir ao Senhor Jesus. Gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 12, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo estava falando com Timóteo quais seriam os resultados, o que aconteceria ou poderia acontecer com ele pelo fato dele seguir a Cristo. Então, uma das coisas que Paulo diz assim: Timóteo, você tem me seguido. E na realidade não é que Timóteo era discípulo de Paulo, Timóteo era discípulo de Cristo. Mas Timóteo via em Paulo um genuíno, sincero discípulo de Jesus. Então, a sua maneira de viver, ou a maneira de viver de Paulo, inspirava Timóteo. Paulo era uma inspiração para Timóteo no seguir e no servir a Cristo. Então, Paulo procura deixar bem claro que haveria um preço em seguir a Jesus. E ele expõe aqui, mas ele expõe também o fato de que as dificuldades viriam, mas Cristo livraria os seus discípulos das dificuldades. E isto é fato, não é? Isto realmente é fato. Qualquer pessoa que se proponha a se tornar discípulo de Cristo, ela tem que estar consciente que os benefícios que são infinitamente superiores às dificuldades. Mas também há as dificuldades. E como discípulos temos que estar conscientes disso. Então Paulo diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ok? Então Paulo já começa dizendo assim: Timóteo, você tem seguido a minha doutrina. Doutrina é uma sistemática da fé, no caso aqui da fé cristã. A doutrina seria condutas, entre elas éticas, que não poderiam ser mudadas. Doutrina não muda. E há quem pense que doutrina muda. Não é? Então Paulo diz assim: você tem seguido a minha doutrina. Timóteo, você tem visto
a minha maneira de viver. Você tem visto a minha intenção em toda esta decisão minha de seguir ao Senhor. Você tem visto a minha fé. Então Paulo está dizendo para Timóteo, você tem visto tudo isto. Você tem visto a minha longanimidade. Dificuldades aparecendo e eu não tenho desistido de seguir ao Senhor Jesus. Você tem visto o meu amor. Amor aos amigos, amor aos discípulos, amor aos inimigos. Você tem visto tudo isso, Timóteo, em mim. Você tem visto também a minha paciência. Paulo era um modelo também de paciência. Eu diria que Paulo era um modelo de discípulo quase que perfeito. Não vou dizer que ele era perfeito, porque ele era pecador. Mas Paulo foi um homem que viveu com intensidade a vida cristã. E eu creio que é isto que Cristo espera de nós. Vivermos com a maior intensidade possível. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, você tem visto tudo isto, mas você tem visto também as perseguições que tenho passado por seguir a Jesus. Você tem visto também as aflições pelas quais tenho passado. Lá você viu lá o que aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio, em Listras. Você tem acompanhado as minhas perseguições. Porém, o Senhor de todas me livrou. Eu quero destacar aqui, Paulo mostra nas palavras anteriores as dificuldades, mas ele finaliza aqui dizendo, o Senhor me livrou de todas as situações difíceis as quais sofri. É preciso que nós, como discípulos, tenhamos esta convicção de que nós não estamos sozinhos em nossas lutas, não estamos sozinhos em nossas dores, não estamos sozinhos nessa decisão de seguir ao Senhor. Somos desafiados dia a dia, somos desafiados constantemente. Assim como Paulo estava conscientizando Timóteo, assim como Paulo estava passando pelas crises, isso aqui foi escrito para os cristãos que viriam posteriormente. E nós somos os cristãos que viemos a posteriori. E eu quero destacar aqui, o Senhor de todas me livrou. O Senhor tem livrado você a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E se você está firme, é porque o Senhor tem livrado. Eu, como pastor dessa igreja, tenho visto o Senhor nos livrar. As dificuldades vêm, os desafios vêm, as tristezas vêm, mas o Senhor vai livrando, nos livrando em todas as situações. Então, querido irmão, tenha consciência disto. O Senhor de todas me livrou. E ele conclui dizendo assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele está dizendo aqui, todos os que piamente, todos aqueles que com sinceridade querem viver em Cristo. Viver em Cristo é estar imerso em Cristo. É ter como sentido principal na vida, para a vida, é seguir ao Senhor Jesus. Ter Jesus como a meta principal no serviço da vida. É envolver a sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas vamos voltar. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Vamos em frente, irmãos.
Vamos vencer as dificuldades? As perseguições, as dificuldades virão, os desafios virão. Mas nós temos uma meta, que é de continuar firmes em Cristo Jesus. Porque foi Ele quem morreu por nós. Foi Ele quem ressuscitou para nos justificar perante Deus. Foi Ele quem nos salvou. E é Ele quem nos assiste em todas as nossas aflições. Se você está aí nesse momento abatido, triste, desanimado, ajoelhe e agradeça, porque o Senhor, se Ele não te livrou ainda, Ele vai te livrar das dificuldades que você está passando. Que o Senhor Jesus, em sua infinita graça, o abençoe neste momento e o livre de todas as suas dificuldades. Amém.